E se eu te disser que Bugônia foi, na verdade, um remake de um filme coreano lançado no início dos anos 2000, e esse filme coreano é uma mistura do Misery, que é do Stephen King, né? Que em português foi traduzido como Louca Obsessão, e misturado com uma conspiração de internet que envolvia o Leonardo DiCaprio. Olha, não deixe a capa desse filme te enganar. Bem-vindos ao Revival Flix, onde a gente tenta encontrar alguns filmes antigos, alguns filmes clássicos, rever, né, com umas novas lentes e tal, e revisar o filme, indicar o filme, conversar sobre o filme, e de vez em quando a gente acha algumas coisas bem interessantes, alguns tesouros, né, escondidos. E fico feliz já de antecipar que o episódio de hoje é um desses casos. Eu vou me aprofundar mais, né, em todos os aspectos e tal, mas esse filme realmente é alguma coisa que é exatamente o propósito do canal, ou melhor, é um filme relativamente, né, antigo, 2003 mais ou menos, então quer dizer, não é tão antigo assim, mas eu tenho certeza absoluta que quem viu aquele filme naquela época viu de uma forma, e quem viu esse filme, quem vir, né, esse filme hoje, vai ver de uma outra forma completamente diferente, especialmente que Bugônia, né, já mais ou menos quebrou vamos dizer assim, não vou dizer exatamente o encanto, mas como posso dizer, a estranheza, né, dessa situação toda, né? Estamos falando do filme chamado Save the Green Planet. Save the Green Planet. Eu dei uma pesquisada aqui e realmente não tem a confirmação do título em português desse filme. Então a gente vai ter que realmente ficar com o título em inglês. Save the Green Planet. Mas vamos começar, né, como a gente sempre faz, pelas informações básicas, né, do filme. Como eu falei, né, inicialmente, 2003 foi o ano de lançamento, Coreia do Sul. O custo de produção foi mais ou menos 3 milhões, mas infelizmente esse filme não foi um sucesso, né, nas bilheterias ou, né, na arrecadação, né. No IMDb, que é a minha principal fonte, né, de pesquisa sobre essas informações, ele está, na verdade, registrado como 15 mil, né, só de retorno, mas não foi isso. Eu dei uma pesquisada um pouquinho mais aprofundada, e até, né, no ChatGPT e tal, coisa nesse sentido, e aí parece que tem alguma situação peculiar do cinema coreano não ser tão fácil assim ou pelo menos nessa época, né, não ser tão fácil assim de averiguar qual foi o retorno, etc. Então, bom, mais ou menos a estimativa é que fez 500 mil dólares, mais ou menos. Mas mesmo assim, abaixo de 500 mil dólares. Mas mesmo assim foi um fracasso, um tremendo de um fracasso. Ainda bem que a história não é um fracasso. Eu vou explicar mais um pouco depois. Na verdade, um pouco depois não, vou explicar exatamente agora. O que acontece? Por que não foi um fracasso total? Porque o diretor desse filme eu vou realmente, né, não vou saber pronunciar todos os profissionais envolvidos aqui nesse filme, mas vou, né, fazer meu melhor aqui. Bom, o diretor e escritor desse filme, Yang Won-han, talvez seja isso, ele deu uma olhada, né, na filmografia dele, realmente tem poucos filmes que ele fez, ok. Curiosamente, ele estudou na mesma escola de cinema de um outro diretor, que provavelmente é bem mais famoso que ele, chamado Bong Joon-ho, que foi o do Parasita, né, que foi um grande filme, etc. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o cinema coreano, né, e minhas impressões sobre ele. E aí, por que eu estou falando que não foi um fracasso? Porque o próprio participou, né, ele escreveu também o Bugônia, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, o Bugônia não foi uma espécie de roubo, né, de um filme, etc. Foi realmente um remake, contratando até o próprio escritor do original. E eu li alguma coisa a respeito também, que o próprio diretor estava sendo cotado para dirigir o Bugônia também.
só que talvez não tenha conseguido por alguma questão de saúde envolvendo ele ou familiar, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, fiquei muito feliz com essa notícia. Bom, para quem também já conhece meu canal, sabe que eu mega valorizo, né, os profissionais que têm mais de um papel no filme, né? No caso dele, ele foi o diretor e escritor. Eu acho que quando você participa de mais de uma atividade ali, o filme acaba ficando um pouco mais próximo, né, da sua concepção original, né? Então isso daí realmente eu valorizo bastante. Bom, Bugônia, 2005, aí teve 2 filmes aqui que me chamaram a atenção. Um eu vou assistir, que estava na filmografia dele, né? Tem um chamado, alguns até bem avaliados, Rai, deve ser isso, A Monster Boy. Então, quer dizer, em português é esse mesmo nome, Rai, o Garoto Monstro, né? Esse eu não tenho certeza se eu vou ver, mas eu vou começar por esse 1987, When the Day Comes, que foi traduzido exatamente igual, Quando Chega o Dia. Esse eu vou assistir, me interessou um pouco, e dependendo de como foi esse, claro, né, se valer a pena eu faço um vídeo no canal, mas dependendo de como foi esse, eu vou assistir esse Rai, certo? Beleza. Bom, então, esse filme também, né, eu cheguei nesse filme, porque quando eu fiz a revisão do Bugônia, né, eu encontrei essa informação. E aí na revisão, né, eu comentei, né, que eu descobri que tinha sido um remake, não sei o que, blá. E aí eu prometi, né, que eu ia assistir esse filme. Demorei um pouquinho porque realmente a capa é muito tosca. É provavelmente o maior descolamento que eu vi entre uma capa tosca e um bom filme. Esse daqui, se você quer um exemplo nesse sentido, é esse aqui. Mas enfim, e aí eu tinha prometido que ia fazer, aí fiquei, né, retardando um pouco o processo por causa da capa tosca, que eu não estava levando fé que seria um grande filme, eu tava achando que ia ser uma coisa completamente nonsense, assim, sei lá, uma coisa completamente feito nas coxas, o caramba, sei lá, realmente me impressionou. Mas enfim, e aí eu comentei, né, sobre esse filme, e aí curiosamente, daqui a pouco eu vou falar dos atores, mas só mais esse detalhe. Curiosamente, quando, né, teve todo aquele hype do Bugônia, etc e tal, não sei o que, só para antecipar, eu adorei Bugônia, e aí teve todo aquele hype e tal, e aí eu não ouvi falar em nenhum lugar, tipo, né, nos comentários, ou, né, no Twitter, ou qualquer coisa nesse sentido, né, o X, né, qualquer coisa nesse sentido, não tinha ouvido falar ainda essa ligação com esse filme coreano. Em nenhum momento falou-se, né, sobre isso. Isso realmente me deixou bem curioso, bem apreensivo, não tão apreensivo, mas enfim, bem intrigado, né? Mas aí, bom, se vocês tiverem alguma teoria por que isso não foi feito, por favor, deixe aqui nos comentários. Mas eu estou fazendo justamente o trabalho ao contrário, divulgar esse filme que é espetacular. Continuando, os atores. Shin Ha-kyun, com certeza não é essa a pronúncia, mas enfim, esse daqui, na verdade, que foi o ator principal, tem uma lista extensa de filmes e até séries de TV. E ele, na minha opinião, ele foi um grande destaque, juntamente com, de repente, o ator coadjuvante, né, que é o Baek Yoon-sik. Ele também tem uma lista boa, né, de filmes e tal, mas eu me interessei mais pelos filmes que estão na filmografia do principal, Shin Ha-kyun. E aí depois a gente tem mais 2 que me chamaram bastante atenção, né, no filme, desempenhando os papéis, etc., Hwang Young-min e Lee Ja-yong. Bom, enfim, esses 2 também tiveram presença forte, eu diria assim, no filme. Beleza, vamos pular. Tá, só para explicar mais um detalhe. De alguns episódios para cá, o que eu tenho feito? Anteriormente, eu fazia toda a revisão, todos os comentários, etc., sem nenhum spoiler, porque eu odeio spoiler. Mas eu recebi alguns comentários e tal, não sei o que, falando, cara, realmente é muito difícil fazer sem spoiler, então não sei o que, porque você tem que, né, ficar tomando cuidado com o que você vai falar, de vez em quando fica até um
um pouco abstrato demais, né? E aí o que eu comecei a testar, que na minha opinião está até dando certo. Eu coloco uma pequena sessão depois de tudo com spoilers. Então, quer dizer, tem alguns detalhes que eu vou comentar e tal, e aí na hora que eu começar essa sessão, que é bem curtinha, lá pro final, aí eu aviso com bastante antecedência, né? Para quem quiser, né, sair fora, ter o tempo suficiente para fazer isso. E vamos realmente na revisão do filme em si. Bom, antes, né, de entrar realmente nos detalhes do filme, deixa eu só fazer mais um comentário sobre o cinema coreano, né? Que assim, eu não tenho grande conhecimento, né, do cinema coreano e tal. Pelo que eu percebi, e foi aonde começou realmente a chamar a atenção um pouco, né, na minha memória, foi quando saiu Old Boy, não sei o que, e aí foi realmente no início dos anos 2000, juntamente com esse filme. Então, acredito até que esse filme tenha sido, né, ofuscado, com certeza pela capa, né? Mas enfim, também por esses outros filmes que eu vi 3 citações, né, de filmes assim espetaculares, né, que saiu mais ou menos no início dos anos 2000. Memories of Murder, deixa eu ver se tem um nome em português, Memórias de um Assassino, Old Boy e A Tale of Two Sisters. Deixa eu ver como é que ficou o nome em inglês. Medo, tá? O nome em inglês é Medo. Com certeza esses 3 eu vou assistir. Por quê? Porque é um tipo de cinema que ainda não me decepcionou, sinceramente. Eu vi pouquíssimos filmes, vou te falar que eu vi menos de 10 filmes coreanos, né? Todos eles muito bons, sem exceção. E fora, né, todo esse hype, né, que está tendo sobre séries, né, ou novelas, né, coreanas, etc., né? Então, realmente, tem que prestar atenção, né, nesse gênero, porque eu tô realmente bem surpreso mesmo. Aí vou fazer, tipo, comparações, né, com outros países, né? Por exemplo, Espanha também é um que tem me chamado a atenção, bastante atenção, né? Mas eu não posso dizer, todos os filmes, né, espanhóis que eu vi foram espetaculares. Não foi. Tipo, mas 80% foi. Francês, 50%. Italiano, pô, de repente até no nível do espanhol, 80% a 90%. O cinema italiano realmente é muito bom. Alemão, vou colocar, assim, eles têm muito material de TV bom, mas filmes é mais complicado. Então colocaria assim, 50% a 60%, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer o seguinte, que, né, todos os países, né, tem seus filmes bons e tal, não sei o quê, mas claro, alguns se destacam muito por conta, né, da variedade, diversidade de assuntos, temas, etc. Não explora só um tema, que é uma das críticas que eu tenho, né, sobre o cinema nacional, e todo mundo, né, já está ligado nisso, etc. e tal. Então, o coreano realmente ele é muito surpreendente, Infelizmente não posso falar do indiano, que eu tenho pouquíssima, né, experiência, né, com cinema indiano, mas o coreano eu estou começando a gostar bastante, e a tendência é que realmente eu veja mais coisas de lá. Enfim, continuando agora realmente com o filme, com a revisão do filme em si. Então, como eu comentei, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, né, para falar sobre o Bugônia no meu vídeo, né, aqui no canal, vou deixar o link depois aqui na tela final aqui, para, né, quem tiver curiosidade, etc. Me causou espanto desse filme não ser mencionado, né, juntamente com Bugônia. Agora a parte curiosa que eu comentei lá no início. Aparentemente tinha uma conspiração de internet, né, bem... O que é conspiração de internet, né? Só pra gente ficar aqui, né, basicamente na mesma ideia. Quando uma teoria se torna viral, aí todo mundo começa, tipo, a acrescentar detalhes, e aí começa a realmente ficar uma coisa gigante. Não é que é uma teoria que realmente pode ser verossímil, que de repente é verdade, que alguém confirmou, que não é isso. É tipo um meme, né? Bom, mas enfim, era envolvendo o Leonardo DiCaprio sendo um alien, né?
Só que misturado com esse filme do Stephen King chamado Misery, né? Que é Louca Obsessão. Eu realmente nunca soube que o nome desse filme em português era Louca Obsessão, mas enfim, pelo que eu li aqui, né? Eu vi que é uma mistura, né? E realmente você consegue identificar, né? Identificar alguns detalhes ali que remetem realmente a pelo menos características psicológicas, né, ou psíquicas, né, de alguns dos personagens. Bem trabalhado, bem trabalhado. Bom, continuando. Essa parte, na verdade, eu comentei, né, que de repente foi ofuscado pelas os grandes lançamentos, né, da época. Mas depois eu vou voltar e vou falar que se realmente foram grandes lançamentos ou não. De início, né, o que eu posso falar assim, né, sem dar spoiler e tal, é a parte estética desse filme. O que acontece? Bugônia tem uma parte estética também muito forte, tá? Mas vamos, né, sempre relembrar, reconsiderar, etc e tal, que isso aqui foi feito 20 anos antes, né? Então a parte estética dele não só assim, na questão de filmografia, né, de cinematografia, não é exatamente isso, não é tipo a fotografia em si, é tipo a produção, né, dos ambientes, do cenário, né, porque assim, em muitas situações parece que é uma coisa completamente caótica, cibernética, né, cyberpunk e tal, não sei o que, muito, muito legal. E assim, lembrando, né, claro, fora do eixo hollywoodiano, óbvio, mas a gente tem que imaginar que na Coreia do Sul, como em praticamente qualquer país, e todo mundo que se interessa, né, por cinema, vai ter uma afinidade grande com, né, o mundo hollywoodiano, que é praticamente a referência, né, de todo mundo, etc e tal, que, né, trabalha com cinema, etc. Então não tem como não se influenciar por isso, mas ele, obviamente, você vê as influências, né, e ele fez de uma forma, né, limitada, com um orçamento, mas de uma forma que ficou um resultado muito bom, muito bom. Não só em termos, né, de produção dos cenários, etc., mas, claro, também as edições, né, algumas videografias que foram misturadas ali no meio, etc. Cara, ficou tudo muito maravilhoso, muito maravilhoso. Até chegar num ponto, inclusive, que você até pensa assim, putz, isso aqui tá bagunçado demais porque não souberam fazer, né? Mas não é, eu tenho certeza que não é isso. Eu tenho certeza que muitas das bagunças ali, né, organizadas, foram propositais justamente para refletir a bagunça psíquica dos personagens envolvidos. E não só, né, do personagem principal, etc., mas praticamente todos os personagens envolvidos. E aí também tem uma outra parte da estética desse filme, que é o seguinte: comentei, né, sobre a questão cyberpunk, etc., mas contrasta também com um outro retrato, né, uma outra visão da Coreia do Sul, que é um pouco mais rural, né, um pouco mais campo, assim, tal, que a gente não está muito acostumado a ver, né, nessas produções. E eu achei muito bacana. E aí realmente pulava. Aí, tinham três, vamos dizer assim, 3 tipos de estéticas, né? 3 tipos de ambiente. Tinha essa parte rural, que a gente, né, conseguia ter uma ideia. Aí tinha essa parte cyberpunk e tinha a parte tipo elitizada, né? Vamos dizer assim. E aí a parte elitizada provavelmente é uma das partes que também é bem explorada, né, nos filmes, etc. Então, quer dizer, ele conseguiu misturar essas 3 coisas que conversaram entre si de forma muito harmônica. Fiquei muito impressionado com esse filme, muito impressionado. Reforçando, estética bem autêntica. E aí, também tem um som interessante, né? Não é um som alto nível, etc e tal, mas é um som interessante, é um som que combina bastante ali com tudo que foi feito. E aí, o que acontece? Esse filme foi tão bem amarrado que, sinceramente, na minha opinião, ficou até melhor que Bugônia, ainda, né? Ainda é melhor que Bugônia. Então, para vocês verem como esse filme me impressionou. E arrisco a dizer, foi um dos melhores filmes que eu vi nesse ano, tá? Foi um dos melhores filmes que eu vi nesse ano. Realmente muito bom. Agora, em termos da atuação, como eu comentei, né, os 4 ali, na minha opinião, se destacaram. Tem outros personagens ali também que compõem, né,
o restante ali da trama, né? Mas 4 ali se destacaram e você sentia uma química entre os 4, entendeu? Realmente foi uma coisa muito bem, não sei se dirigida ou atuada, né? Mas funcionou muito bem. E aí agora eu vou entrar, assim, não vou entrar em spoiler ainda, mas vou entrar num detalhe aqui do filme, que é o seguinte, o que acontece? Assim como Bugônia, né? Vamos lá, Bugônia é meio comédia negra, tá? E aí mistura um pouco também com ação, certo? Beleza. Esse filme, ok, também é comédia negra, ação, não sei o quê. Só que tanto o Bugônia quanto esse tem um pequeno pano de fundo que mais ou menos justifica, né, a questão, né, do personagem principal atuar como ele atua, né? Ou melhor, fazer as coisas que ele faz, né? E aí essa questão ela é meio dramática, tá? A questão em si é meio dramática. O que eu entendi? Eu entendi o seguinte: no Bugônia, esse pano de fundo não teve tanto peso, né? Ou não foi tão explorado quanto nesse filme, Save the Green Planet, né? E aí, o que acontece? Nesse filme, Save the Green Planet, ele na verdade explorou tão profundamente que você de vez em quando você realmente sente pena, né? No Bugônia você até pode sentir pena, mas você sente pena por outros motivos. Nesse aqui você sente pena dramática mesmo, né? Ele explorou bem profundamente essa questão aqui da situação de pano de fundo. Eu acho que em termos assim, sem dar spoilers, eu acho que é até aí que eu posso falar. Bom, na parte técnica tem muitos movimentos, né, de câmera bem interessantes. O ritmo, né, do filme todo, de ponta a ponta, é impecável. Em nenhum momento você se sente arrastado, nenhum momento você sente que foi rápido demais. Cara, é uma precisão ali no ritmo que é muito impressionante. Então o que eu diria? Eu diria o seguinte: se você não viu Bugônia, tá? E você está se interessando por ver Bugônia, você acha que você vai gostar, né, desse tipo de filme, que é tipo uma substância da vida, né? A Substância é tipo um filme desse tipo. Veja esse primeiro, tá? Veja esse primeiro. E claro, se você viu Bugônia, veja esse também. Só que eu tenho certeza que se você vir esse antes do Bugônia, você vai ser mais surpreendido. Essa é outra questão também. Bom, isso aqui de repente eu falo no spoiler, mas enfim. Se você viu Bugônia, o que eu posso te dizer é o seguinte: você também vai ser surpreendido nesse filme com alguns acontecimentos. A estrutura principal é realmente muito semelhante à do Bugônia, tá? Mas tem uma outra situação ali que é um pouco diferente e tem situações ali que realmente não aconteceram no Bugônia. Então vale a pena mesmo se você assistiu. Se você gosta do cinema coreano, também vale a pena, obviamente. Se você gosta de filmes esquisitos, vale a pena. E aí, se você não gosta de nada disso, esquece. Esse filme aqui não é pra você. Bom, vamos agora para a sessão de spoiler. E aí, né, quem quiser pausar o vídeo, sair do vídeo, etc e tal, fiquem à vontade, que realmente a gente vai conversar sobre alguns detalhes específicos, né, do filme. Bom, se você viu Bugônia, você vai saber, né, que é uma dupla, né, que corre atrás, né, da situação. Qual é a situação? A situação é desconfiando, né, no caso do Bugônia, desconfiando que a CEO, né, de uma empresa alienígena, não sei o que, blá 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 blá. Beleza. Nesse caso aqui é um casal, né, que faz isso. Ok. E aí também tem no caso, né, do Bugônia, é uma mulher que é a Emma Thompson, se não me engano. Nesse caso aqui o CEO é homem, né? Beleza. Aí, como eu comentei, tem a mesma estrutura, né, do filme Bugônia, né, aqueles acontecimentos, etc e tal, babá, ok. Só que tem algumas cenas que realmente não existia, né, lá no Bugônia e ficaram muito boas as cenas.
Esse aqui eu não vou dar o spoiler, esse aqui eu vou guardar o segredo, mas tem uma cena que é hilária. Aliás, tem várias cenas nesse filme que te deixa realmente num desconforto, né? Assim como Bugônia te deixa num desconforto, esse aqui também consegue, na minha opinião, num grau maior. E aí, como eu comentei, né, já na sessão sem spoiler, a questão tem na verdade duas questões, né? Tem a questão dramática do personagem, que é em relação, né, a motivação, porque que ele ficou... Tô ainda tentando não dar spoiler sobre a coisa específica aqui, mas quem viu o Bugônia já sabe o que é. O que aconteceu com ele ali e tal, não sei o que o motivou para, né, correr atrás dessas informações e tentar, né, enquadrar, vamos dizer assim, quem ele acha que é o alien, né, no caso. Beleza. Só que tem outra questão também em paralelo a isso, que no Bugônia eu não consegui perceber quando eu vi, né? Nesse aqui eu consegui perceber. Lógico, depois que eu li alguma coisa a respeito, isso ficou mais nítido para mim. Tem uma crítica social bem interessante. Qual é a crítica social, basicamente? É o seguinte, vamos supor, se você sabe de alguma coisa verídica, né, e tenta denunciar, dependendo da sua reputação, você não tem eficácia, né? E assim, a reputação nem precisa ser, de repente eu sou um mentiroso, menti minha vida inteira e o cara não sei o que, tô denunciando isso aqui, agora ninguém acredita em mim, não é isso. É tipo, de repente você não tem nenhuma expressão na sociedade, né? E aí você tenta denunciar alguma coisa, por mais, né, por mais absurdo que seja, de repente você não vai ter uma eficácia, né, se for alguém da elite que de repente denuncia, aí você vai ser taxado de louco, vai ser taxado disso, né, esquizofrenia, sei lá o que, tá, blá, blá, blá. Então eu senti muito mais nesse filme esse conceito ser montado do que no Bugônia. Esse filme é muito mais sólido do que o Bugônia. Esse filme realmente me impressionou muito. E aí também tem o final, né, que é cruel o final, mas era um final necessário, né? Eu não tenho certeza se o final do Bugônia foi tão cruel quanto esse. Eu acho que esse aqui foi mais cruel. Porque no Bugônia o que acontece? No Bugônia, você ia e voltava no personagem, entendeu? Tipo assim, de vez em quando você sentia a pena dele, por ser, né, por parecer ser meio, né, perturbado, etc. De vez em quando você achava que o cara estava realmente exagerando e viajou e não sei o que, babá. Nesse aqui, acho que você tem uma ligação ou de repente uma simpatia, né, maior pelo personagem principal, entendeu? Então isso também fez com que de repente você ficasse um pouco mais confuso, sabe? Em relação ao que você está pensando naquela situação ali na hora, etc, entendeu? Então realmente foi um filme muito bem construído, E é isso. Esse aqui realmente foi uma grande surpresa para mim, um dos melhores filmes que eu vi nesse ano. Espero, né, que vocês tenham a paciência de buscar esse filme, que realmente é difícil de achar esse filme. Vou deixar o link para o Bugônia no final aqui desse vídeo. E lembrando mais uma vez, um dos motivos que eu faço isso aqui é não só esse especificamente para achar filmes completamente conhecidos que são, né, primordiais, mas também para incentivar cada um de vocês a criarem seu próprio canal, fazer essa comunidade crescer, porque tem milhões de filmes, não sei se tem milhões, mas milhares tem, de filmes pra gente, né, antigos, que de repente não tiveram o valor e de repente a gente precisa apresentar para essa nova geração que tá reclamando que não tem coisa nova, boa, sendo produzida, etc e tal, blá 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 blá, que eu não concordo muito com isso. Trocar informações, né? É sempre divertido trocar informações, de repente vocês concordam, eu quero saber se vocês, para quem for ver o filme, né, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei aqui ou acharam um filme completamente tosco e realmente não gostaram do filme. Queria ver se tem alguma parcela aí do pessoal que tem essa visão e vamos se ver na próxima.